pais inteligentes criam filhos milionários. E foi interessante, eu estava conversando com alguém, eu falei assim, você tem filhos? Falou, não. Daí ele virou para mim e falou, sou mais inteligente ainda. Tem filhos e quer que os filhos fiquem milionários. Eu acho que todos nós, é ou não é? E, na verdade, quando a gente pensa sobre isso, nós como pais e estamos criando nossos filhos, queremos o melhor para eles. Eu acho que o nosso trabalho como pai é dar para os nossos filhos uma desvantagem contra qualquer um. Dar para ele o máximo de vantagem possível para eles ganharem na vida. Quanto mais vantagem ele tiver e conseguir ter mais desvantagem contra os concorrentes dele na carreira, na profissão, seja onde for, melhor para ele. E nada melhor do que ter dinheiro. Se você tem dinheiro para alavancar teu negócio, para fazer empréstimos, para emprestar dinheiro, você consegue ter mais vantagens acima de qualquer outra pessoa ou qualquer outro jovem na carreira. E hoje de manhã foi um momento meio que um momento orgulho do pai aqui. Eu estava levando os meninos para comer o Donuts. Toda quarta-feira a gente faz Dunkin' Donuts Day. E aí eu queria usar o dinheiro da minha carteira. Eu só tinha uma nota de 100, eu sei que o Dunkin' Donuts perto de casa não tem troco. E aí eu falei assim, quem tem troco para 100? E esperei os dois se movimentarem. Eu sei que o mais velho tinha. E aí ele falou assim, como assim troco? Eu falei, troco, eu tenho 100, você me dá as notas para troco. Ele falou, tipo 5 de 20? Eu falei, é. Aí ele foi pro esconderijo dele e voltou. 5 notas de 20. Então, tem 11 anos, esse é o Vitor. E o Thiago eu sei que não tinha nada, provavelmente a conta dele tem 0. E aí ele olhou e a gente foi comer donuts e depois eu falei pro Vitor, com o Thiago ouvindo, parabéns que você tinha lá $100. Pessoa rica tem que sempre ter dinheiro no bolso. Aí o Thiago não contou nem um segundo, virou pro Vitor e falou, ele tá falando de mim. Na verdade é o seguinte, pensa assim, onde é que você aprendeu sobre dinheiro? Para um pouco e reflete. Eu faço essa pergunta todas as minhas palestras e gero esse mesmo desafio. Onde é que a gente aprende sobre finanças? Provavelmente você foi para a escola, estudou história, geografia, matemática, inglês, português, talvez fez faculdade, fez uma disciplina, criou uma carreira, mas em nenhum momento desse sistema educacional te ensinaram sobre dinheiro. E se você não aprendeu na escola, você vai aprender onde? Perdendo, na vida, na luta. Na verdade, você aprende sobre dinheiro da mesma forma que você aprende a falar, observando as pessoas em tua volta. Eu sei que tem brasileiros aqui de todo lugar do país, vocês não têm o mesmo sotaque que eu tenho, porque eu sou de Belém. A Marina da Bahia, ela tem um sotaque diferente. Quem é do Sul tem um sotaque diferente. Mas todos nós falamos português, teoricamente aprendemos português. Por que a gente fala diferente então? Porque nós observamos pessoas fazendo algo diferente com o português ao nosso redor. E a mesma coisa acontece com o dinheiro. Provavelmente você faz com o teu dinheiro hoje o que os teus pais fazem com o dinheiro deles. E os teus pais fazem com o dinheiro deles o que teus avós faziam com o dinheiro deles. Vai passando de pai para filho e é um plano fantástico. Desde que você já venha de uma família rica. Se não é o caso, ou se você quer prosperar mais ainda, é importante aprender mais sobre dinheiro. E esse é o desafio que nós temos com nossos filhos. E aí, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos e o seu filho nasceu aqui ou veio para cá ainda cedo, tem mais desafio ainda. Por quê? Porque se você mudou do Brasil para os Estados Unidos num certo ponto da tua vida adulta, você já aprendeu sobre dinheiro e agora está aprendendo aqui a viver nos Estados Unidos. E não é só traduzir. Dinheiro é money, real agora é dólar, conta corrente agora é checking, poupança agora é savings, pronto, já sei tudo sobre dinheiro nos Estados Unidos, vou prosperar aqui. Não é bem assim. A gente ensina as pessoas sobre finanças e isso é importante para nós, porque se nós aprendermos melhor, a lidar melhor com o nosso dinheiro, o que vai acontecer com os nossos filhos? Eles vão observar vocês fazendo e vão fazer igual. É simples assim. Além disso, mudando aqui nos Estados Unidos, você tem que entender o seguinte, eu quero dar vantagem para os meus filhos. Para isso eu tenho que entender quais são os desafios que eles vão encarar para o futuro. Quais são os maiores desafios financeiros que os nossos filhos vão ter? Vocês já pararam para pensar ou refletir sobre isso? O Manuel, que está no nosso grupo, me compartilhou esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico mostra a inflação ao longo dos anos. O maior desafio que os nossos filhos vão ter é a inflação. É o custo de vida que vai continuar crescendo e a gente não sabe onde ele cresce. Porque os relatórios nacionais são que uma inflação americana quase não existe, comparado com quem nasceu no Brasil e cresceu na época da inflação galopante de 80% ao mês, você praticamente não vê inflação.
Você vê, só que ela está em espaços diferentes. A inflação não está no carro, na roupa, no celular, nos brinquedos. Ela está em coisas que são essenciais. Custos hospitalares, college books, college tuitions, tratamento de cuidado com as crianças, serviços médicos. Esses são os custos mais perigosos para os nossos filhos. Não comprar o celular, aprender a comprar sapato, aprender a gastar o dinheiro comprando bala. Não é por aí. Agora, nós como os pais, temos que saber preparar para isso. E é incrível que às vezes a gente faz palestra para os filhos e a maior preocupação, ou talvez a única preocupação que os pais têm ainda aqui com os filhos é college savings. Tem que guardar para a faculdade. Porque vai passando de pai, vai passando de outros pais no seu ciclo de amizade e é a primeira coisa que bate quando a criança amadurece. É o primeiro desafio financeiro, mas não é o único. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Mas que esse gráfico fique marcado. Olha aqui o salário. Abaixo de todos os outros. Quer dizer que então que a moradia, comida, o resto está tudo acompanhando o salário, mas as coisas ali de cima não estão. E aquele desafio do college savings, é o que mais bate os pais de primeira. Ou bate agora, seus filhos são jovens, ou se você já tem filhos com 18, 19 e 20, está batendo nesse momento e está batendo no bolso. Não tem muito para onde correr. Se você chegou aqui com os filhos adolescentes, você tem que se planejar imediatamente para esse processo. Se você está com os filhos jovens, novos, 10, 11 anos, igual a idade dos nossos, um tem 11 e o outro tem 8, tem tempo ainda para fazer alguma coisa. Ou você já criou o teu patrimônio e agora vai usar ele na faculdade. Por que a faculdade é importante? Porque isso aqui é um outro relatório que a gente via, que a gente usa, que é o custo médio das faculdades. E olha como esse custo vem crescendo nas últimas 4 décadas. Esse é o principal, é o primeiro desafio que você vai encontrar para seus filhos e ele vai bater cedo. 18 anos começa e aos 22, 23, 24 está acabando. E aos 26, se você não preparou teu filho, ele vai sair pobre. Pior do que pobre, endividado. Para mim, como consultor financeiro, eu tenho clientes de várias faixas etárias. Então eu posso explicar para vocês o que acontece com um brasileiro aqui, dependendo da década que ele chegou. Eu sei basicamente o que ele aprendeu sobre finanças naquela época e onde ele está hoje. Os brasileiros recém-chegados não sabem o que está acontecendo, tem aquelas surpresas, ou levou rasteira, ou perdeu dinheiro, ou está travado sem saber o que fazer com o seu dinheiro. Mas vamos falar um pouco sobre os jovens. Eu tenho clientes jovens, profissionais que estão começando a carreira profissional sem dívida. E tenho clientes jovens profissionais que estão começando a carreira profissional carregando student loans. E não é pouco, 100, 200 mil de student loan. Não sei como conseguiram tanto, mas conseguiram. E o problema do student loan é um só, ele não tem perdão. Dependendo do student loan que ele fez, nem a morte perdoa. É a única dívida nos Estados Unidos que a falência não apaga. Para e pensa um pouco sobre isso. Tu vai colocar essa dívida, a pior que tem. Porque se a gente faz um mortgage, eu estou comprando patrimônio, estou comprando assets. Se eu faço student loan, o asset está aqui dentro. E se eu fiz uma péssima escolha aos 18 anos de idade, que vamos ser sinceros, a probabilidade é bem alta de você fazer uma péssima escolha de carreira aos 18 anos de idade, você vai investir e vai se endividar para pagar essa decisão que você fez, talvez foi mal feita, e carregar isso sem perdão para a vida toda. A gente tem que preparar para evitar esse problema, não tem como. Nós somos os pais, eles não sabem que isso vai acontecer, que essa pedra vai bater mais cedo ou mais tarde na porta. Como a gente se prepara? Entendendo um pouco como funciona o sistema educacional e entendendo também um pouco de como são os caminhos com relação a produtos ou estratégias financeiras. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Eu preparei aqui uma tabela de comparação entre os 3 planos ou os 2 planos, talvez, que vocês já ouviram falar, para a gente entender. Quando eu estou me preparando para a faculdade, eu tenho que entender que eu posso guardar dinheiro hoje e que tem 3 ingredientes para o dinheiro. O dinheiro que eu guardo é o primeiro ingrediente para o dinheiro crescer. O segundo é o rendimento que o meu dinheiro tem para fazer com que ele cresça. E o terceiro é o tempo. Para o dinheiro crescer, ele tem que crescer ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você tiver, melhor. A outro fator importante é, se você está guardando dinheiro na poupança, ele não está tendo rendimento. Se você está guardando em investimentos não protegidos, ele está tendo rendimento, mas está sendo tributado. Então, ele está rendendo menos do que ele poderia. Esses planos eles permitem que você tenha rendimentos e tenha perdão na tributação do dinheiro que está crescendo. Mas o mais comum, talvez utilizado pelos brasileiros, é o Florida pré-pago, prepaid. Vamos pensar assim, pré-pago. Qual é a conotação que você tem com celular pré-pago? Paga antes de usar. Paga antes de usar, é bom?
passa uma ideia de ser algo melhor, será que é um bom negócio para você? Depende, correto? O pré-pago nada mais é do que você está pagando hoje o preço da faculdade no futuro. E você está apostando que o governo americano não calculou a inflação, não tem nenhuma noção da inflação e ele não vai te cobrar mais do que a inflação vai ser. Na verdade, essa aposta está contra você. Ele já embutiu nesse pré-pago o preço da inflação e o preço do aumento das faculdades, que por lei na Flórida tem uma taxa máxima que pode aumentar. Então você está pagando aqui já isso tudo embutido. Se ficar pior, você ganhou. Se ficar melhor, você perdeu. O pré-pago é isso. Mas você tirou da dor de cabeça aquela questão de dizer assim, pelo menos a matrícula ou a tuition já está garantida. Eu não tenho que me preocupar em que matéria. Eu sei que uma faculdade ele vai fazer. Essa é uma garantia que você tem com o pré-pago. Agora, o detalhe do pré-pago ele só é garantido para as faculdades da Flórida. E se teu filho for qualificado para Harvard, para Stanford, para onde for, ele vai só receber o reembolso do preço da faculdade na Flórida. Se a matrícula da matéria lá na Stanford custa $1.000 e na Flórida é 250, você vai ganhar 250 e pagar 750 do seu bolso. Ou seja, ele ainda vai carregar dívida. E tem outra desvantagem também. Se você acabar não precisando do dinheiro, você devolve o que você pagou, eles te devolvem o que você pagou sem rendimento nenhum. Mas assim, como é que eu não vou precisar do dinheiro? Eu vou falar um pouco sobre isso, porque, na verdade, guardar para a faculdade é importante, mas entender que você tem que aprender também a usar o sistema americano que te permite conseguir fazer a faculdade quase que de graça. Como? Se informando, estudando e pesquisando. Vamos passar aqui do pré-pago para o próximo plano, o 529. 529 Saving Plans. Para você entender o que é isso, 529 é um tipo de plano qualificado pelo governo americano. Isso quer dizer o quê? Qualified Plan quer dizer que quem cria a regra é o governo. O governo criou as regras e o governo muda as regras, na verdade, todo ano. Pode ficar modificando essas regras de acordo com a necessidade de quem? Do governo. O 529 ele é oferecido a nível estadual. Então você tem o Flórida 529, mas você não é obrigado a comprar somente o da Flórida. Você pode comprar qualquer 529 de qualquer estado. E aí vem a pesquisa de saber qual deles é o melhor. Se você quer fazer um 529, busque saber que plano é o melhor. Porque esse tipo de plano, normalmente, são planos de investimentos. A vantagem do 529 é que o rendimento é protegido do imposto de renda. Mas a desvantagem ele tem riscos de mercado. Só porque eu coloquei no 529 não quer dizer que o dinheiro ali está crescendo protegido. Se o mercado quebrar, como quebrou em 2008, o dinheiro da faculdade do teu filho vai embora. E se for na véspera dele se matricular, ele perdeu o dinheiro antes de entrar na faculdade, acabou perdendo o plano que você criou desde cedo. E também tem limitações de uso. Como limitações de uso? Como você tem uma vantagem tributária, o governo diz, então você só pode usar para a educação superior. Não é só para pagar matrícula, pode ser para comprar livros, pode ser para comprar computador, pode ser para pagar moradia, desde que você justifique que são custos relacionados na educação superior do teu filho. Aí vem as desvantagens aqui também nas limitações. Se eu não precisar, eu tenho que usar para a educação. Tenho que usar para a educação de outra pessoa. Vamos supor, se o Vitor, que é o mais velho, não precisar de dinheiro para a faculdade dele, eu posso transferir o 529 que eu fiz no nome do Vitor para o Thiago, que é o meu mais novo. E aí usar. Se o Thiago não precisar, eu tenho que transferir para alguém. Se não, eu vou pagar multa na hora de resgatar o dinheiro, porque eu resgatei sem usar para a educação. E outro tipo de plano que muita gente ignora é você fazer o teu próprio plano privado. O que a gente fez, o que eu fiz para os meus filhos, se chama plano indexado. É um plano privado que eu usei para quê? Para guardar dinheiro para o futuro. Não é para college. Para guardar dinheiro para o futuro. Por quê? Ele também tem rendimento protegido do imposto de renda, só que o dinheiro, quando cresce, ele está protegido de perdas no mercado. Como assim? Quando a bolsa sobe, esse plano segue a bolsa de valores até um certo ponto, e quando a bolsa cai, ele protege o capital de um ano para o outro. Então, se o mercado subiu 11% no ano passado, eu ganhei 11%. Esse ano que caiu 7%, eu não perco nada do que eu já ganhei e do que eu coloquei dentro do plano. Para mim, isso funcionou como estratégia. Mas só uma pergunta. Eu posso abrir depois para as perguntas, que se aí eu termino e a gente abre. Ele não conta contra ajuda financeira. Esse é outro fator interessante. Quando o teu filho se inscreve na faculdade, ele pode apply para scholarships. Ele pode conseguir bolsa de estudo. Se ele tem um patrimônio muito grande já no nome dele, ele vai competir com uma outra criança que não tem nenhum centavo no nome dela. Se os dois têm as mesmas notas, as mesmas qualificações, quem você acha que ganha a bolsa? Quem tem dinheiro ou quem não tem? Quem não tem. Mesmo que quem não tenha nada no nome dele, mas tenha muito dinheiro.
O rico americano não tem dinheiro, mas ele controla muito dinheiro. Dá para entender a diferença? Se você não entende como isso, conversa comigo e com a Nicole, que a gente te explica como controlar tudo que você tem sem ter nada. Essa aí é boa. É verdade. Mas é assim que funciona. Você tem que aprender a regra do jogo, não tem jeito. E não é ilegal. São regras que o governo criou. E nos Estados Unidos você tem que entender o seguinte, existe a regra do ouro. Sabe qual é a regra do ouro nos Estados Unidos? Quem tem mais ouro cria as regras. Então pronto. Se você não tem e não sabe as regras que eles criaram, a culpa não é deles, é nossa. Então nós temos que aprender a usar. Mas vamos voltar para cá. A outra vantagem é, se eu não precisar do dinheiro que eu acumulei ali, eu posso usar para qualquer objetivo. Desde que eu já tenha passado por um prazo de 10 anos. Ele tem um tempo de carência. Essa é uma desvantagem. Se o tempo for maior do que 10 anos, ao tempo que eu comecei o plano até o tempo que eu for usar o dinheiro, ele vai me dar vantagens. E a maior vantagem é a flexibilidade. No caso, por quê? Porque quando você entra na faculdade... deixa eu só explicar aqui a médica. Eu vou mostrar esse gráfico já montado para a gente ganhar tempo. Então, o plano indexado segue a Bolsa de Valores anualmente. Quando a Bolsa sobe, ele acredita o rendimento até um teto máximo. Se o teto máximo for 12 nesse plano aqui, eu vou te mostrar o que acontece. Se subiu 10, ele vai acreditar 10. Quando o mercado caiu por 2 anos sucessivos. Ele vai ficar sem perder nada. Ele fica parado ali em 0, aguardando a próxima subida. Quando o mercado subiu 15, se o teto máximo aqui é 12, eu vou abrir mão de uma parte do rendimento. Eu vou ganhar 12 dos 15 que o mercado rendeu. Eu vou estar tendo um piso e um teto para quê? Para garantir que quando o mercado caiu 1% ou caiu 50%, como foi em 2008, eu não vou perder nada. Essa é uma das estratégias que a gente usa. Mas vamos explicar aqui o porquê da flexibilidade. Porque para mim flexibilidade é importante para os nossos filhos. Porque o primeiro objetivo, ou talvez o primeiro desafio financeiro é a faculdade. Mas eu estou falando o primeiro. Você acha que é o único desafio que eles vão ter na carreira deles, na vida deles? Lógico que não. Esse é o primeiro milestone, é o primeiro grande ponto. Quando eu chego na faculdade, eu tenho várias outras fontes de apoio. Eu posso conseguir bolsa de estudo, são os famosos scholarships. Eu posso conseguir subsídios, que são grants. Eu posso também conseguir empréstimos, privados ou do governo, que seria talvez a última opção. Mas entre bolsas e grants, eu consigo ter muito mais dinheiro do que a gente está pensando. Basta você pesquisar e se informar que tipo de faculdade, que tipo de grant, que tipo de scholarship. Por exemplo, quando eu entrei no Rotary Club de Boca Raton West, é um Rotary brasileiro. Quando eu entrei, todo ano eles faziam uma bolsa de estudo de $5 mil. E a regra era, tinha que ler e escrever português. Por que a gente criou essa regra? Para dar o dinheiro para quem? Para filhos de brasileiro, de preferência. Então, existem vários e vários programas como esse de subsídio, são os grants. O teu filho e você tem que pesquisar para saber como usar. Agora, a maioria das crianças sai da faculdade com uma dívida de empréstimo, mas a média, quanto que é? 30 mil. 35 mil é a average. Mas por que eu não quero só focar em pagar esse problema? Porque lembra aqueles 2 outros planos? Se eu não usar para a faculdade, eu tenho penalidades. Ou eu perdi o rendimento, ou eu pago multa. E o plano que eu fiz para os meus filhos é flexível. Se eu não usar para a faculdade, o dinheiro aqui é acumulado, e eu espero, sinceramente, que eles nunca toquem nesse dinheiro na faculdade. Que eles consigam bolsa, scholarship, faculdade mais barata. Para mim, a faculdade é meio que quase que irrelevante. O importante é eles terem contatos. Então, a faculdade é um caminho para eles terem mais contatos, e eu, como pai, tenho que abrir esses caminhos na comunidade americana. Esse é um outro parêntese, mas eu não vou entrar aqui, porque eu estou falando de finanças. Vamos lá. Se ele não tiver usado o dinheiro, ele pode usar o dinheiro talvez para um próximo objetivo. Comprar um imóvel. Também é um grande milestone para todos os adultos. E aqui eu tenho apoio também, eu tenho empréstimos, eu posso ter subsídios que o governo tem, às vezes First Time Home Buyer Programs, que quer dizer o quê? Que eu compro com pagamento menor, eu posso comprar sem ter tanto dinheiro assim. Eu consigo alavancar esse desafio. Mas tem um desafio que eu não consigo alavancar nunca. Qual que é? É lá na frente. A hora que o meu filho ficar velho, e todos nós vamos ficar, eu espero que eles fiquem, ele vai ter um desafio maior. Dinheiro para sustentar ele na aposentadoria. E na hora que ele chega na aposentadoria, ele não tem apoio nenhum. Nem mesmo pense que eles vão ter Social Security e pensão do governo. Esquece, isso aí já vai ser coisa do passado. Já é coisa do passado hoje. Por exemplo, Social Security, a data é de 2032. Em 2032 acaba o dinheiro e vai sair mais dinheiro do que entrar dinheiro no plano. Então vai quebrar.
de alguma forma o governo vai ter que mexer nisso. O meu ponto aqui para os meus filhos qual é? Eu não quero que eles usem aqui, talvez eu ajude eles usando o dinheiro aqui, mas o meu foco mesmo é chegar aqui. Chegar num ponto em que eles são adultos e o plano que eu comecei para a faculdade, eles podem continuar pagando e usar no futuro, na aposentadoria mesmo, porque é lá que eles não têm apoio nenhum. Deu para entender a importância da flexibilidade? Isso aqui é importante. Agora eu vou terminar. Como é que a gente está de tempo? Bem. Vou terminar com alguns exemplos. Passei bem rápido para a gente ter talvez um tempinho para conversa. Está aqui um exemplo bem simples. Um recém-nascido. Quanto eu preciso guardar para garantir um apoio financeiro para a faculdade? Não estou falando de muito. Um exemplo no plano indexado, com 150 por mês, na mesma média que o mercado rendeu nos últimos 20 anos, se continuasse projetando essa mesma realidade, ele teria 50 mil para retirar os 22. Por que eu calculei até os 22 e não até os 18, que é quando a gente entra na faculdade? Primeiro que eu quero que ele entre com bolsa e scholarships, e se ele tiver que fazer um loan durante a faculdade, os empréstimos durante as faculdades são livres de imposto, são livres de juros. Então ele vai take a loan with zero interest e vai continuar acumulando dinheiro com interest por 4 ou 5 anos a mais. É uma estratégia de inteligência. Eu vou chegar lá na ponta, aos 22, 23, o dinheiro que eu estou guardando rendeu mais do que o empréstimo que não teve juros. E aí eu uso aquele dinheiro para quitar qualquer dívida que ele acumulou, sabendo que ele não deveria passar de 50 mil em dívida se eu guardei 150 por mês. E aí acabou, paguei a dívida, eu posso acabar o plano, ficar por isso mesmo, ou já abri um plano. Agora eu vou dizer para o meu filho, Vitor, o negócio é o seguinte, tá aqui ó, 150 por mês, você continua. Você acha que você consegue pagar 150 dólares por mês? Uma criança daqui a 20 anos, que acabou de se formar na faculdade, hoje é possível o jovem de 20, 18, 22 anos pagarem 150. Se hoje é possível, daqui a 20 anos, contando com a inflação, vai ser mais fácil ainda. Se ele fizer isso, ele tem quase $500 mil aos 66 e já 34 mil por ano para aposentadoria. Vai tirar a inflação, vai tirar um monte de coisa daqui. Vamos contar que esses 34 mil daqui a 60 anos não vai ser 34 mil de hoje. Talvez seja 10 mil. Mas, se você chega aos 60 anos, é melhor ter 10 mil por ano ou zero? Qual que você prefere? Não seria legal se a gente tivesse com uns 23 anos um plano já pago para nossa aposentadoria, que o teu pai chegasse e falasse assim, ó, você continua pagando 150 por mês, 30 mil por ano já está garantido para você. Se você fizer mais, melhor ainda. Não seria legal já ter essa opção? Nossos pais não tiveram essa opção, porque no Brasil isso não existe. Não existe plano financeiro no Brasil. Dá para entender que o real foi fundado em 1994? Eu sou mais velho do que o plano real. Que fácil. Imagina o Igor. É quase que da idade do Brasil. Então, é para entender o seguinte, os nossos pais não tinham, não vem comigo não, os nossos pais não tinham dinheiro, não tinham sistema financeiro para planejar para o futuro. O planejamento no Brasil qual é? Comprar imóvel, ouro ou prata. Não, ouro e dólar. Então, as 3 coisas que minha família fez, aposto que a família de vocês, se tiveram condições, fizeram. Imóveis, ouro e dólar. Mas vamos voltar para cá. Se ele não usar os 50 mil, se ele não mexer nesse dinheiro, que é o meu interesse, ele tem 1.900.000 aos 66, pagando 150 por mês. E a renda é 140 mil por ano. É melhor ele não mexer no dinheiro na faculdade e ter 150 mil por ano, sim ou não? Eu vou dar essa opção, falar, ó, se você não mexer nesse dinheiro, tem 2 milhões quase pronto para você quando você se aposentar. Com 150 dólares por mês. Agora, meu filho não acabou de nascer não, meu filho já tem 10 anos. Tudo bem, contribui um pouco mais. 250 por mês, dá 35 mil aos 22 anos, que como a Marina falou, é a média dos student loans, quando as pessoas saem da faculdade. Se ele continuar pagando, ele vai ter 850 mil aos 66, que dá uma renda de 60 mil por ano. Note que ele está pagando 250, então está pagando um pouco mais até se aposentar. Agora, se ele não mexer nesse dinheiro, a mesma coisa acontece. 170 mil aos 66 e 120 mil por ano de renda. A renda, o valor, para mim é quase que o mais importante aqui não é os números. Eu não quero que você se prenda nos valores. Eu quero que você se prenda no seguinte. A ideia. Porque é da ideia que tudo começa. Se eu consigo gerar um plano de acumulação para os meus filhos, a pergunta que você tem que ter é o seguinte. Se eu posso, por que não? Porque se meus pais pudessem, eles tinham feito, eu garanto para vocês. E como eu posso, eu fiz. E se você pode, por que não? Se eu não posso guardar 150, 250 dólares, aí tudo bem, são outros. A gente tem que participar da outra parte da minha palestra. Mas,
Se eu posso, a pergunta é por que não? E por que não hoje? Porque se você demorar muito mais tempo, o fator tempo, que é o maior fator que você tem aqui nessas contas, não é os juros, não é o rendimento, não é o dinheiro que você guarda, é o tempo. Quanto mais tempo, melhor. Por que os americanos ficam multimilionários e passam esse dinheiro de geração para geração? Porque eles fazem isso há mais de 100 anos. Tem famílias que existem aqui, que vão passando de pai para os netos, para os bisnetos, controlando o dinheiro dentro de trusts e estruturas que a gente pode montar, que nós podemos montar. Eu estou falando nós, porque isso aqui é uma parceria. A Nicole monta essa mesma estrutura que os bilionários têm hoje. E você monta os mesmos produtos financeiros que eles têm. Para quê? Para os teus filhos, netos e bisnetos estarem montados para o futuro e não ter que se preocupar com dinheiro. Não seria legal não ter que se preocupar com dinheiro? Ou pelo menos com uma boa parte do dinheiro para a aposentadoria. Então a ideia é essa, gente. Eu espero que em 20 minutos tenha dado uma boa noção para vocês do que a gente pode fazer pelos nossos filhos. O próximo passo, se alguma coisa aqui te interessou, aí a gente tem que entrar em detalhes especificamente para a tua família, porque aí cada caso é um caso. Como é que eu faço isso? O nosso processo como palestra, hoje à noite a gente tem uma palestra de finanças bem mais completa. Se você está livre hoje à noite, volta aqui às 6h30. Mas se você não está livre, a Marina tem um formulário, a gente vai distribuir durante o restante da reunião. Preencha esse formulário, marca alguma coisa que te interessou ali na parte do formulário, que a gente vai ligar para você e marcar essa reunião individual. O detalhe que eu gosto de dizer é, essa reunião não custa nada, nós somos consultores independentes e eu recebo uma comissão das empresas que oferecem esses planos e não do meu cliente pagando por hora. Então eu montei essa estrutura para quê? Para permitir que a gente tenha acesso aos nossos clientes sem onerar o cliente para essa consulta, sem onerar o cliente para essa conversa. Lógico que o custo aqui é o nosso tempo, então não vamos perder tempo. Se você tem interesse, preenche o formulário, se não, foi um prazer passar essa informação para vocês. Eu não sei como eu estou de tempo, se ainda dá para... Está estourado. O tempo estourou, mas se você tinha pergunta, me pega depois na palestra, eu vou ficar por aqui e a gente conversa, tá bom? Muito obrigado, gente.